Olá, boa tarde. São 17 horas e 46 minutos. Está no ar o Gazeta News. O IML de São Paulo recebeu hoje os materiais genéticos da última vítima do acidente com o avião de Eduardo Campos. Trata-se do material da família do piloto Geraldo Cunha, que veio de Minas Gerais. Os perfis genéticos das outras 6 vítimas já estão prontos. O diretor do Instituto Médico Legal de São Paulo divulgou uma nota informando que o perfil das famílias de 6 das vítimas do acidente já estão prontos, incluindo do candidato à presidência Eduardo Campos. Hoje chegou o material genético da família do copiloto Geraldo da Cunha. Esse material foi colhido em Governador Valadares, em Minas Gerais, e já está sendo analisado. O que ainda não ficou pronto foi o perfil genético das vítimas do acidente, um trabalho que deve ser concluído amanhã. Aí será feito um confronto entre os perfis genéticos dos familiares e das vítimas, e aí sim os corpos poderão ser identificados. A partir daí, os restos mortais estão liberados para os familiares. 50 profissionais trabalham no caso. São peritos do IML e da Polícia Federal. Hoje, o Corpo de Bombeiros informou também que alguns fragmentos dos corpos das vítimas ainda estão sendo encontrados no local onde o avião caiu. São pequenas partes, mas que isso não vai atrasar a liberação dos corpos. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grella, também esteve aqui no IML. Ele ficou por aqui cerca de 40 minutos, mas saiu sem dar entrevista. O dentista Fernando Cavalcante, que acompanhou a coleta dos restos mortais, disse que foi impossível comparar a arcada dentária de Campos porque os corpos foram pulverizados. Ele confirmou que a identificação só será possível através de exame de DNA. E a Força Aérea Brasileira informou que a Caixa Preta não registrou a conversa dos pilotos. A aeronáutica responsável pela investigação ainda não sabe dizer por que o equipamento teria falhado. Segundo a aeronáutica, as 2 horas de áudio não correspondem ao voo realizado no dia 13 de agosto. A desmontagem da caixa preta havia sido finalizada com sucesso e a memória recuperada na íntegra. Mas sem o diálogo dos pilotos, segundo os peritos, a investigação pode ser prejudicada. A FAB disse que investigará se a tripulação havia ultrapassado o limite de horas voadas do que a lei permite. Também serão ouvidos familiares dos pilotos para apurar se os profissionais passavam por problemas pessoais. A Polícia Federal realizou um mapeamento em 3D da trajetória do avião através de câmeras fotográficas instaladas em drones. As imagens vão ajudar a entender como a aeronave caiu. Segundo análises preliminares, o Cessna tocou o solo em altíssima velocidade. A suspeita é confirmada pela cratera de 4 metros que se abriu no chão e o fato dos destroços estarem concentrados em um raio pequeno. A presença de terra nas turbinas também sugere que o piloto não tenha conseguido reduzir a velocidade antes do choque. E a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula confirmaram presença no velório de Eduardo Campos. Vários governadores também devem estar presentes, entre eles Geraldo Alckmin, de São Paulo, Jacques Wagner, da Bahia, Beto Richa, do Paraná e Alberto Pinto Coelho, de Minas Gerais. O velório será aberto ao público, mas o governo do estado e a prefeitura do Recife ainda aguardam uma definição da família se será realizado dentro ou fora do Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano. Além das autoridades, estão previstas caravanas vindas de vários municípios pernambucanos. O sepultamento deve ser domingo no cemitério de Santo Amaro, no túmulo da família, onde também está enterrado o avô de Eduardo Campos, Miguel Arraes. Dirigentes do PSB vão se reunir ainda esta noite em São Paulo para começar a discutir a nova chapa que disputará a eleição. O encontro será preparatório para a reunião de quarta-feira em Brasília, quando o partido deve oficializar os nomes do substituto de Campos e do vice. Segundo o deputado federal Júlio Delgado, o encontro de hoje será uma conversa informal, sem caráter deliberativo, para tratar de questões administrativas e políticas sobre a reunião da semana que vem. Em Santos, no local do acidente, moradores de 11 dos 13 imóveis que estavam interditados puderam voltar para casa.
A decisão da Defesa Civil foi tomada após a divulgação do laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas que vistoriou o local. Segundo o secretário de Infraestrutura e Edificações de Santos, Nilson Barreiro, os outros 2 imóveis que não foram liberados estão comprometidos. São eles um conjunto de prédios e a academia, que fica bem ao lado do terreno onde caiu a aeronave. Imagens da internet mostram como era o local antes do acidente. Na foto, é possível ver o quintal da residência onde a aeronave caiu. Havia uma árvore onde hoje há um terreno vazio e chamuscado pelo fogo. Os telhados de todos os imóveis do quarteirão estão intactos na imagem. O acidente atingiu 3 dessas casas, que tiveram os telhados danificados. Outras também tiveram as telhas escurecidas pela fumaça. A queda do avião abriu um clarão em meio às residências. Aqui em São Paulo, um idoso morreu e a mulher e o filho dele estão internados por suspeita de envenenamento. O caso aconteceu neste prédio de classe média alta no Campo Belo, zona sul da cidade. Segundo a polícia, o filho do idoso de 24 anos conseguiu ligar para os bombeiros e depois para o porteiro do prédio pedindo ajuda. O jovem e a mãe foram encontrados inconscientes. O pai, de 68 anos, já estava morto. Uma lata de inseticida foi encontrada ao lado do corpo dele. O apartamento não apresentava sinais de arrombamento e a família não recebeu nenhuma visita. A polícia trabalha com diversas hipóteses, inclusive a de tentativa de homicídio e suicídio. Acabamos de ter a notícia que a mulher da matéria morreu envenenada. E vamos com as informações do trânsito. Segundo a CET, são cerca de 190 quilômetros de vias congestionadas nesse fim de tarde. Vamos ver como está a Avenida Paulista para começar, bem na altura do MASP. À esquerda, para quem vai no sentido Paraíso, o trânsito flui bem, o motorista já começa a encontrar alguma lentidão, mas flui bem, assim como acima do vídeo para quem vai no sentido Consolação. Agora vamos à ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, trânsito tranquilo, e à esquerda, para quem vai no sentido da Radial Leste, o trânsito está bem complicado nesse horário. Vamos ver agora como está o corredor norte-sul, Avenida Moreira Guimarães. Embaixo do vídeo, para quem segue na direção do aeroporto de Congonhas, trânsito bem travado nesse horário. E acima do vídeo, para quem segue para o centro da cidade, o trânsito flui bem. E para finalizar, vamos à Radial Leste, à direita no sentido bairro, trânsito pesado, o motorista já encontra lentidão, e à esquerda no sentido centro, o trânsito flui bem. Um mês e meio após iniciar a captação do volume morto da represa Jaguari-Jacareí, em Joanópolis, a Sabesp terá de usar bombas flutuantes para retirar água da represa Atibainha, em Nazaré Paulista. As duas fazem parte do sistema Cantareira. Segundo a Sabesp, o volume útil na represa de Atibainha, que é o segundo maior reservatório do sistema Cantareira, zerou e não é possível transferir água para a Grande São Paulo pelos meios convencionais que utiliza a gravidade. Serão instaladas bombas para sugar mais água do volume morto. Restam agora apenas 13,3% da capacidade das represas de Atibainha e o nível pode zerar já em outubro. E a semana termina com temperaturas amenas para o paulistano. Nesse momento, os termômetros da capital marcam 20 graus. Hoje não teve chuva, mas os meteorologistas indicam que no fim de semana o tempo tem mudanças. Vamos aos detalhes da previsão? O frio da madrugada vai diminuir em todo o estado de São Paulo e durante o dia vai dar até para sentir calor em algumas cidades. Áreas de instabilidade avançam pelo sul do Brasil e devem atingir também o sul e o leste do estado de São Paulo ao longo desse sábado. O sol predomina no interior e as temperaturas continuam em elevação, chegando aos 32 graus em Araçatuba e aos 33 em Votuporanga. No centro-norte do estado faz calor de cerca de 30 graus em Ribeirão Preto e também na região de Barretos. No litoral também esquenta um pouquinho, a máxima chega aos 26 graus amanhã, mas há previsão de chuva a partir do meio da tarde. Essa previsão vale também para a Grande São Paulo, mas as chuvas devem ser fracas, isoladas e passageiras. Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã já na casa dos 25 graus. No domingo, chove a qualquer hora e a máxima não passa dos 23. E o tempo vai ficar bem parecido na segunda-feira, com máxima também de 23 graus e chuvas à tarde e à noite.
O Instituto Datafolha divulga nova pesquisa de intenção de voto para governador de São Paulo. A margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 54% na pesquisa anterior, feita em julho. Agora tem 55% e, segundo o Datafolha, seria reeleito no primeiro turno. Paulo Scaff, do PMDB, que tinha 16%, aparece com o mesmo índice no levantamento atual. Alexandre Padilha, do PT, tinha 4% e agora aparece com 5%. O Datafolha ainda avaliou a aprovação da atual gestão do governo do estado. A administração de Geraldo Alckmin foi considerada boa ou ótima por 47% dos entrevistados. 36% responderam regular e para 14% a administração atual é ruim ou péssima. Gilberto Natalini, do PV, Raimundo Sena, do PCO e Wagner Farias, do PCB, tiveram cada um 1% dos votos. Os demais candidatos não pontuaram. O Datafolha ouviu 2.045 pessoas em 56 municípios do estado de São Paulo. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em todo o Brasil a distribuição e venda de um lote da água mineral da marca São Lourenço, produzido pela Nestlé. Segundo a Anvisa, a amostra da água foi coletada pela Vigilância Sanitária de Campinas após denúncia de um consumidor que relatou gosto estranho do produto. Testes feitos pelo Instituto Adolfo Lutz apontaram a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa acima do limite estabelecido pela legislação sanitária. De acordo com o Instituto, a bactéria é inofensiva em pessoas consideradas saudáveis, mas pode causar infecção em pacientes que estejam com a imunidade comprometida, como os que sofrem de AIDS ou câncer. O lote atingido é o que possui prazo de validade de 23 de outubro deste ano. A Nestlé informou que desde fevereiro já havia suspendido a distribuição do lote e colocou à disposição dos consumidores o telefone 0800 979 1819. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.